amores, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula? O tema de hoje é usos do pretérito. Está no livro 2, capítulo 1, na página 28 e 29. Acompanha aí comigo, tá bom? Um beijo, bora lá! Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre os usos do pretérito, né? Como eu já disse antes. Vamos aqui utilizar as próprias páginas do livro, ok? O conteúdo que está no livro, para que vocês possam acompanhar aí também no livro de vocês. Vamos lá. Releia o parágrafo a seguir. Um dos jogadores era negro, usava um uniforme vermelho e verde. Adorei. O outro era um jogador branco, mas de uma cor branca enjoada, com um uniforme todo branco, muito sem graça. É claro que eu ia torcer para o time do jogador negro de uniforme vermelho e verde, mas uma fração de segundo antes de decidir, perguntei ao meu pai qual era o nome dos times. Todos os verbos que vocês estão vendo destacado aí, que está em negrito, né, que está bem forte, eles estão no pretérito. Pretérito, como eu falei naquela videoaula sobre verbos, significa passado, tá? O pretérito ou passado é o tempo verbal que indica um fato acontecido antes do momento em que se fala, certo? A língua, ela oferece várias maneiras de expressar os acontecimentos ocorridos no passado. Então, quando a gente fala de passado, nós temos vários tipos de passado, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje, quando eu digo usos do pretérito. Tá bom? Vou pegar aqui uma canetinha. Ó, usos do pretérito. O primeiro pretérito que a gente vai falar é o pretérito perfeito. Já ouviram falar, né? Pretérito perfeito. O pretérito perfeito, vamos ver um exemplo aqui dele sendo usado nessa frase. Então, fiz, aí aqui tá, uma renúncia, um sacrifício. Sacrifiquei meu gosto, que era a portuguesa. Em 1979, ficou em primeiro lugar no festival universitário. Nessas frases, os verbos se referem a uma ação, né, uma ação, ou a um fato ocorrido e concluído. Então, aqui está a palavra-chave. Um fato ocorrido e concluído no passado. Então, quando esse fato ele aconteceu lá no passado e ele terminou lá mesmo, ele se chama pretérito perfeito, ok? O pretérito perfeito ele indica ações ou estados iniciados e terminados no passado, certo? Então, ele começou no passado e terminou no passado. Por isso se chama pretérito perfeito. Tá bom, gente? Entendido? O pretérito imperfeito, vamos ver como que é. Um dos jogadores, vou mudar o pincel aqui. Um dos jogadores era negro, usava um uniforme vermelho e verde. Então, os verbos era e usava, eles não indicam fatos concluídos, ok? Mas eles revelam o quê? Uma continuidade. Sempre usava, né? Era negro, sempre usava. Era um fato que habitual. O que é habitual, professora? Habitual vem de hábito, ou seja, que acontecia continuamente, ok? E acontecia no passado, mas acontecia continuamente, era uma coisa habitual. Não era uma coisa que iniciou e terminou, tá bom? Então, por ele ter essa habitualidade, por ele ter essa continuidade e não um final, se trata de pretérito imperfeito. Utilizamos como pretérito imperfeito. Essas formas verbais estão no pretérito imperfeito. Esse tempo expressa um fato ou ação habitual que costumava acontecer no tempo passado. Dizemos que essa forma verbal indica continuidade no passado, ok? Recapitulando, quando eu digo fiz, sacrifiquei, ficou, eu digo que aconteceu e terminou, certo? Eu fiz uma renúncia, eu comecei e terminei a renúncia. Agora, se eu disser assim, eu ficava fazendo uma renúncia, eu ficava fazendo. Quando eu utilizo ficava, dá ideia de que eu ficava todos os dias, habitualmente, continuamente fazendo,
entendeu? E não terminava. Então, por isso que é imperfeito, tá? Agora vamos ver o mais que perfeito, pretérito mais que perfeito. Meu pai havia comprado o disco e o trouxe para casa. Aí temos os verbos em destaques. Havia comprado, trouxe, certo? Havia comprado indica um fato, certo? Havia comprado. Ele indica um fato, ou seja, um acontecimento no passado, que ocorreu antes de outro fato, que é trouxe, que também está no passado. A forma havia comprado está no pretérito mais que perfeito, porque ela expressa uma ação que ocorreu antes de outra ação, lá no passado também. Ele pode ser expresso também por uma forma mais simples. Meu pai comprara o disco. Então, quando vocês verem assim, comprara, falara, dizera, sei lá, né? Outros verbos que têm essa terminação, vocês sabem que ela é a forma simples de havia falado, havia comprado, havia dito, ok? Entendido? Então, esse é o pretérito mais que perfeito. Ele ocorre quando antes de uma outra ação no passado. Por exemplo, meu pai havia comprado. Então, ele comprou, havia comprado. Então, tem duas ações aí, né? Ele comprou, é uma ação. E o havia está dizendo aqui que ele já tinha feito no passado. Então, isso é o mais que perfeito, tá? Vamos ver aqui outro trecho. Leste outro texto do livro Resgate das Cobaias, de Marcelo Leite. Nesse livro, o autor mescla usos da linguagem informal e espontânea para caracterizar a fala de jovens e adolescentes, com usos mais formais, mais monitorados e planejados. É o caso do uso do pretérito mais que perfeito simples nessa fala. Então, como o uso do pretérito mais que perfeito, ele é utilizado de forma mais monitorada, numa linguagem mais formal, ok? Vamos ler aqui. Eu ainda não ouvi cachorro nenhum, falou John, que estava a ponto de propor uma retirada. O fato de ser a empresa do pai o deixara preocupado. Nem em Rosalinda ele estava mais pensando. Então, o pretérito mais que perfeito simples, ele era mais usado no passado, em textos falados ou escritos. Atualmente, ele é muito comum a substituição da forma simples pela forma composta. Em vez de dizer deixara, ele diz tinha deixado. A gente utiliza muito, né? Aqui nesse soneto de Luiz Vaz de Camões, vocês vão perceber como o pretérito mais que perfeito ele foi empregado, ok? 7 anos de pastor Jacob servia. 7 anos de pastor Jacob servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora, assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Então, nós vemos aqui, tivera, servira e fora, ok? São verbos que estão no pretérito mais que perfeito. Como seria isso na forma simples? Que com enganos lhe fora assim negada sua pastora. Lhe tivesse negado, né? Servira, tivesse servido, na forma simples. Então, corresponde a isso, ok? Aí vamos fazer essa leitura. Como você estudou e deve constatar no próprio dia a dia, as formas do pretérito mais que perfeito simples, comprara, fizera, jogara, são pouco comuns na linguagem mais espontânea e informal, principalmente na língua falada. E ela está se tornando menos comum também na linguagem mais elaborada, mais formal. Elas também podem ser facilmente encontradas em textos literários. Há a forte tendência dela cair em desuso na linguagem do cotidiano. A gente não vê mais ninguém falar dessa forma, né? Veja exemplos do uso do pretérito mais que perfeito composto para falar de um fato que aconteceu no passado, antes de outro fato ocorrido também no passado. Aí diz assim, não acreditei que tinha feito gol, comenta Lauro. Então aí temos o uso do mais que perfeito, certo? Em textos mais elaborados, mais planejados, é usada também a forma havia entrado. Veja,
A segunda etapa começou com mais um gol do Santos, em jogada semelhante à do segundo gol. A única diferença foi que ao invés de um escanteio, o cruzamento de Neymar saiu de uma falta lateral. Rodrigo Souto fez igual ao que já havia feito, meteu a cabeça na bola, né? Esse havia feito poderia ser substituído por qual, na linguagem mais que perfeita, rebuscada? Fizera, né? Que já fizera. Fez algo que já fizera, meteu a cabeça na bola. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esses 3 pontos, tá? E quero que vocês leiam com calma, enquanto vão escutando a explicação, vão lendo com calma e fazendo a comparação. O pretérito perfeito é aquele que aconteceu um fato ocorrido no passado e foi finalizado no passado, por exemplo, falei, comprei, beijei, comi, dormi, fiz, que mais? Sonhei, né? Corri, estudei, ok? São coisas que aconteceram lá no passado e ficaram lá mesmo, terminou, acabou, teve um início e um fim no passado. O pretérito imperfeito é aquele que dá uma sensação de que não teve final, né? Que era uma coisa que se fazia habitualmente, continuamente. Por exemplo, eles geralmente terminam com ava, né? Falava, brincava, sonhava, estudava, tá bom? E o pretérito mais que perfeito é aquele que ele expressa uma ação que ocorreu antes de outra, também no passado, né? Então, toda vez que vocês virem essa palavra, comprara, falara, dizera, fizera, esse é o mais que perfeito. Aí nós temos o mais que perfeito simples, né? Que é esse que eu lhe falei. E o mais que perfeito composto, ok? Então, deem uma olhadinha aí, estudem, façam a leitura e daqui a pouco vocês vão para a atividade. Beijo, tchau!